pessoal, nesta terceira aula trataremos especificamente do controle da administração pública. Mas em que consiste o controle? O controle avalia o desempenho, bem como promove a ação corretiva quando necessário, tendo por finalidade assegurar que os resultados das estratégias, políticas e diretrizes, regras e procedimentos se ajustem aos objetivos previamente estabelecidos. Na área pública, o controle é utilizado na verificação dos atos administrativos, que devem estar aderentes às normas previstas na legislação. O controle na área pública é, portanto, o conjunto de métodos e procedimentos adotados pela entidade para salvaguardar os atos praticados pelo gestor e o patrimônio sob sua responsabilidade. O conceito de controle remonta à antiguidade. Na Grécia Antiga, havia uma assembleia popular denominada eclésia, na qual as contas dos administradores de bens públicos eram apuradas nas praças públicas. Com o passar do tempo, esse controle passou a ser desenvolvido por conselhos de finanças, e com o desenvolvimento do Estado moderno, foi criada a Corte de Contas na França, posteriormente na Holanda, Bélgica e Itália. Esse conceito é utilizado no Brasil desde o período colonial, quando em 1680 foram criadas as Juntas das Fazendas das Capitanias e a Junta da Fazenda do Rio de Janeiro, sob a jurisdição de Portugal. Com a chegada da família real ao país, foram criados os erários régios o erário régio e o Conselho da Fazenda. As discussões teóricas sobre controle tiveram início com os estudos da Escola Clássica de Administração, tendo Fayol enunciado o conceito em uma das 5 funções administrativas: previsão, organização, coordenação, comando e controle. Esse tema foi estudado pela Escola da Burocracia Racional, teoria desenvolvida no final do século XIX e início do século XX, por Max Weber, que definiu o tipo ideal burocrático, caracterizado pelos seguintes atributos: racionalidade, separação entre propriedade e gestão, legalidade, impessoalidade, hierarquização e especialização. Outras teorias foram significativas no sentido de ampliar a visão sobre o controle, como o Taylorismo, que recorre à função para atingir melhores níveis de produção e produtividade. Posteriormente, o modelo foi aprimorado pelo Fordismo, que por meio de linha de montagem móvel trouxe aumento de produtividade na fabricação de automóveis. Esses dois modelos defenderam a rigidez dos controles. Na teoria das relações humanas, Eldon Mayo constatou que a produtividade dos trabalhadores aumentava mesmo em condições adversas, devido à motivação, passando a considerar maior flexibilidade no controle. Ao passo que a teoria de Douglas MacGregor, denominada teoria X e Y, ao considerar os conceitos de motivação e liderança, chegou à conclusão que o excesso de controle burocrático gerava insatisfação dos trabalhadores e queda na produtividade. Por fim, no neo-institucionalismo, vertente sociológica do institucionalismo, defendeu-se que as organizações se conformam a determinado padrão e este passa a ser seguido por outras organizações, grupos e indivíduos, exercendo dessa forma um controle psicossocial. Em resumo, alguns teóricos acreditavam que somente controles rígidos eram válidos, enquanto outros passaram a considerar fatores diversos, como motivação, liderança e aspectos humanos. Entretanto, todos tinham o propósito de utilizar o controle para aumentar os resultados das organizações. O controle organizacional se torna necessário na proporção em que uma organização se desenvolve e o seu administrador sente que não possui mais condições de acompanhar de perto todos os negócios. O controle gerencial inclui várias atividades, como planejar,
o que a organização deve fazer, coordenar as atividades, comunicar a informação, avaliar a informação e influenciar as pessoas para alterar comportamentos. No caso específico da administração pública, o controle é a possibilidade de verificação, inspeção, exame pela própria administração, por outros poderes ou por qualquer cidadão da efetiva correção na conduta gerencial de um poder, órgão ou autoridade no escopo de garantir a atuação conforme os modelos desejados anteriormente planejados, gerando uma aferição sistemática. Trata-se, na verdade, de poder-dever, já que, uma vez determinado em lei, não poderá ser renunciado ou postergado, sob a pena de responsabilização por omissão do agente infrator. A Lei 4.320 representou um marco para a utilização do controle da administração pública no Brasil, com a introdução das normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. A lei apresentou as expressões controle interno e controle externo, sendo atribuída a competência de controle externo ao Poder Legislativo, realizada com o auxílio do Tribunal de Contas da União, e, por sua vez, os três poderes manterão de forma integrada sistema de controle interno. A Constituição Federal de 1988 deu enfoque aos conceitos de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na aplicação do erário, atribuindo maior responsabilidade aos administradores públicos. Já no ano de 2000 foi sancionada a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, trazendo em seu dispositivo legal elementos para uma gestão financeira responsável, como o planejamento, a transparência e o controle. Grande parte dos autores juristas apresentam a seguinte tipologia de controles: quanto ao órgão ou autoridade que o exercita, controle parlamentar, controle administrativo e controle judiciário; quanto ao posicionamento dos órgãos controlado e controlador, controle interno e controle externo; quanto ao momento em que se efetiva, controle prévio, concomitante e posterior; quanto à forma de instauração, controle ex officio ou por provocação; quanto à extensão do controle, controle de legalidade, controle de mérito e controle de resultados. Dessa forma, o controle administrativo é exercido pela própria administração sobre seus atos. O controle parlamentar ou legislativo é desempenhado pelo Poder Legislativo sobre o Executivo, utilizando-se de comissões parlamentares de inquérito, convocação de ministros e pedidos de informação, dentre outros. Por sua vez, o controle judicial é exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário, alcançando especificamente a legalidade dos atos administrativos praticados no âmbito do Poder Executivo e na administração dos demais órgãos e entidades do Estado. Quanto à tempestividade, os controles podem ser classificados como preventivos, concomitantes e subsequentes. Os controles preventivos destinam-se a evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades antes que os atos ocorram. Os concomitantes têm por finalidade detectar essas falhas no momento em que ocorrem, permitindo-se medidas tempestivas de correção. E os subsequentes reservam-se a identificar essas situações após a sua ocorrência, permitindo a adoção de ações corretivas posteriores. No que cabe à localização do órgão que executa o controle em relação ao controlado, define-se como controle interno aquele controle que cada um dos poderes exerce sobre seus próprios atos e agentes, ao passo que o controle exercido por um dos poderes sobre o outro é o chamado controle externo. Daremos maior ênfase neste momento ao controle interno governamental. Em seguida, adentraremos as nuances do controle externo. No entanto, há de se considerar alguns conceitos prévios de controle
controle interno administrativo.